Pergunta para o teu irmão o seguinte: irmão, você é um usurário? Pergunta para outro irmão: irmão, você é usurário? Não é usuário, tá, de drogas. Não é isso, é usurário. Tá, vou te ajudar, vou melhorar a tua situação. Pergunta para ele: irmão, você pratica usura? Agora está mais claro. Gente, para novidade de ninguém, abra a tua Bíblia em Neemias. Vamos continuar estudando Neemias até o Senhor mandar parar, né? Vamos lá, Neemias capítulo 5. Vocês vão ficar craques em Neemias. Amém? Estava compartilhando com a Bruna hoje, assim, nós vamos ficar craque em Neemias. É isso aí. Tenham paciência, vou ler um texto, alguns versículos, vamos lá. Versículo 1 de Neemias 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muito, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrado e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e a vós outra vez negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro e do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos, e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Aqui nós vemos essa palavra usurários, ou aqueles que praticam a usura. Mas o que é usura, né? A Bíblia fala sobre essa prática da usura. E aqui nós podemos entender alguns princípios contidos que estão por trás desse entendimento da prática da usura. Nós vemos aqui que a usura, para quem não sabe o que é a usura, usura é emprestar dinheiro a juros, e principalmente quando esses juros são abusivos.
Essa era uma prática condenada pela palavra. E aqui, aqueles irmãos judeus que estavam voltando do exílio, do cativeiro babilônico, que foram resgatados, ali quando vieram aquelas turmas de Esdras, Zorobabel, Neemias, que vieram então, essas turmas sendo resgatadas do povo que tinha sido levado ao cativeiro. Agora eles estavam passando grande aflição, grande fome no seu próprio território, e aqueles que eram autoridades no território estavam emprestando dinheiro a juros para o seu próprio povo. Estavam penhorando as suas vinhas, estavam penhorando, hipotecando as propriedades. E eles estavam fazendo isso e tendo uma grande indignação, porque eles diziam, olha, eles não são carne como nós, não são, em outras palavras, judeus como nós, não são o mesmo povo, os nossos filhos não são os mesmos filhos que os deles. E aí Neemias se indignou com aquela situação. Ele fez uma proposta aqui de restituição, e graças a Deus o povo ali atendeu, aliás, as autoridades atenderam, os sacerdotes atenderam. E aquela situação foi corrigida. Então, a prática da usura, na palavra, ela é proibida desde o tempo da lei, desde o tempo do Antigo Testamento. Em Êxodo 22, 25, fala o seguinte: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, e a veste é a veste do seu corpo. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso? Então, imagina, é que nem uma vez eu vi o pastor Cláudio Duarte falar, que quando ele vai orar pelo casamento dele, ele nunca sabe se Deus está na posição de pai ou de sogro, né? Então, vai que você pegou a veste do teu irmão, né? No caso aqui o povo, e aí você não restituiu a veste, e aí, quando aquele irmãozinho necessitado clamar, e Deus é misericordioso, e Deus, talvez a ira de Deus se acenda contra aquele que deixou o irmãozinho numa pior. Né? Então aqui está falando isso, Levítico, que é um livro legislativo, diz o seguinte, 25, 35. Se teu irmão empobrecer, olha o que a lei dizia, se o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho, teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa do lucro. Por que isso? Já vamos entender. Quero ler mais um texto ainda, eu vou explicar um pouco melhor isso, tá? Vamos ler Deuteronômio 23, 19, olha o que diz. A teu irmão não emprestará com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é de costume se emprestar com juros. Ah, então existiu o costume do empréstimo com juros, sim. Mas a teu irmão você não vai fazer isso. Ao estrangeiro emprestará com juros, porém ao teu irmão não emprestará com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. Opa, então a bênção do empreendedorismo, dos empreendimentos naquela época, na terra da promessa que Deus ia dar, dependia também desse princípio de não praticar a usura. Mas por que Deus fala uma coisa dessas? Porque quando uma pessoa, e Deus conhece o coração do homem, quando uma pessoa está emprestando com juros, ela está tendo um benefício ao emprestar. Quando uma pessoa está recebendo um crédito sem juros, quem recebe o benefício é aquele que está necessitado. Mas aquele que empresta com juros, é ele quem recebe o benefício. Se você for no banco buscar um empréstimo,
O banco primeiro vai verificar toda a tua vida, para ver se você não é um mau pagador, se você não está devendo na praça, se você não tem nenhum cheque sem fundo. Quem é que usa cheque aqui ainda? Ninguém, né? Mas tem gente que tem cheque sem fundo no Banco Central até hoje que não pagou, né? O banco, ele vai buscar informação no Banco Central, ver se você não está negativado nos órgãos de controle, como Serasa, SPC e alguns órgãos internos dos bancos, que nós nem sabemos o que é. Para ver se teu score não está muito baixo, que significa que você está pagando as contas meio atrasado, assim. Até paga, mas paga atrasado. Então, o banco ele vai fazer toda uma investigação para saber se ele pode te emprestar um dinheiro. E depois que ele te empresta o dinheiro, ele não empresta porque ele é bonzinho. Ele empresta porque ele vai enfiar uma faca no teu olho com juros. Ele vai arrancar os teus olhos de tantos juros. Por quê? Porque esse é o negócio do banco. O negócio do banco é emprestar dinheiro. Ok? Mas aqui está falando que, dentre irmãos, isso não deveria ser uma prática. Por quê? Porque a motivação do coração ao emprestar o dinheiro não deveria ser os juros, mas deveria ser abençoar o irmão. Então, o que a palavra está falando aqui, está falando da motivação do coração. Se eu estou te emprestando um dinheiro para te socorrer, ou te doando, ou te abençoando, te dando, te ofertando, ou te emprestando, que aqui não está falando em oferta, está falando em empréstimo. Se eu estou emprestando algo para te abençoar, então significa que se eu não tiver nenhum ganho secundário, a minha motivação está correta. O ganho primário é abençoar e talvez receber o dinheiro de volta depois. Amém? Mas o ganho secundário é os juros. Agora, se eu só faço algo esperando ter benefício próprio, então a minha motivação é diferente. Não é a motivação de abençoar, mas é a motivação de ser abençoado. E para Deus importa muito se você é alguém que é um abençoador ou só quer ser abençoado. Estão entendendo isso? Né? Então, nesse texto é instruído que se alguém entre o povo de Deus caísse em tempos difíceis, aqueles em posição de ajudar deveriam emprestar o necessário sem cobrar juros. O princípio era promover a solidariedade e evitar a exploração financeira dentro daquela comunidade judaica. Assim, no contexto bíblico, a usura é vista negativamente como uma prática que contraria os princípios de justiça, generosidade e cuidado para com o próximo, especialmente os mais vulneráveis. Né? Então, qual é o oposto da usura? Qual é o contrário da usura? Quem acha o que é? Quem não acha nada? Quem não tem braço? O contrário da usura é justamente a generosidade. É a prática da generosidade. Porque a generosidade diz que eu estou querendo abençoar. E não confunda generosidade com caridade. Caridade é quando a gente abençoa porque alguém precisa. E a generosidade, ela vai além. Ela vai até quando a pessoa não precisa. Amém? Então, a generosidade está falando mais do coração daquele que abençoa do que o ato em si. Mas a usura também está falando do coração daquele que não quer abençoar, mas ele quer ter um ganho secundário, ter um benefício com aquilo. Deus sempre vai olhar para o nosso coração, gente. Deus sempre vai olhar para o nosso coração. Bom, dito isso, agora vamos começar a palavra. Isso aqui foi só a introdução para você saber o que é usura e o que a Bíblia diz sobre usura. Amém? Vamos começar então? Aí você está se perguntando, pastor,
mas eu não sou agiota, eu não sou banco, eu nem dinheiro tenho para emprestar e para dar. Não tenho nada, pastor. Na verdade, eu sou o cara que devia estar recebendo. Né? Eu sou o cara aqui que estou do outro lado. Essa palavra não é para mim. E eu vou te dizer, é para ti. Então pergunta para o teu irmão do teu lado aí. Você é um usurário? Se você for, as bênçãos do Senhor serão limitadas sobre a tua vida. Agora, se você for uma pessoa que pratica generosidade, as bênçãos do Senhor serão ilimitadas sobre ti. Até os teus empreendimentos vão prosperar de maneira poderosa. Amém? Mas aí você diz assim, pastor, mas eu não tenho dinheiro nem para mim. Como é que o senhor acha que eu vou tirar dinheiro, vou emprestar para alguém, mas nem para dar, nem para nada? Mas quem falou que a usura é só relacionada a dinheiro? Quem disse isso? Ali nós lemos um texto que fala que contraria princípios de justiça. Ao teu irmão não emprestarás, Deuteronômio, ao teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume de se emprestar com juros. O que nós podemos emprestar para alguém? O nosso tempo nós podemos emprestar? As nossas emoções nós podemos emprestar para alguém? O nosso trabalho nós podemos ceder a alguém? Sim ou não? O conselho, ó, quem falou? Ali, ó, o conselho. Mas eu estava meditando nessa palavra hoje e o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre, principalmente, de juros emocionais que muitas vezes nós cobramos. Sabe, aquelas falas que vêm assim, eu passo o dia aqui cuidando dos filhos e limpando essa casa. E aí tu chega em casa, lá em casa não é assim, graças a Deus, né? Eu já nem saio muito para não ter problema. Passo o dia aqui fazendo isso. Aí quando tu chega em casa, ou o marido chega em casa às vezes, eu passo o dia trabalhando por essa família. Quem é que bota o pila aqui na mesa? Quem é que é o sacerdote? Quem é que se arrebenta? E chega macho, né? Ô macho, tem rede terça, vem aí, chega aí. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos emprestando aquilo que nós temos da nossa energia, da nossa vida, ou estamos até doando, mas nós não estamos com a motivação de abençoar, e sim de obter algo em troca. Então, a usura, ela me remete a uma troca. E aí eu inverto as coisas, porque eu esqueço a gratidão que tenho pelas coisas que Deus já me deu, pela família que Deus me deu, pelo trabalho que Deus me deu, pela esposa que Deus me deu, ou pelo marido, pelos filhos. E quando o meu coração, ele está cansado e muitas vezes ingrato, eu esqueço a gratidão de poder servir, de poder me doar, de poder ser um abençoador. E começo a me tornar um cobrador.
E aí eu troco a gratidão pela gratificação. O que eu ganho com isso? Pastor, estou me ralando, estou dando cela, estou aguentando aqueles vagabundos que não chegam na hora. Sabe que eu ouço isso, né? E não é piada. Não aguento mais. Esses caras estão pensando. O pagamento não veio. O bônus, os juros, não chegou. E aí o que faz um líder assim, ou um marido assim? Ele começa a dizer, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Aí eu te pergunto, não vale a pena ser um abençoador? Só porque muitas vezes a nossa relação com Deus, que é um abençoador por natureza, é uma relação, como diz no Provérbios, da sanguessuga, né? Me dá, me dá, me dá, me dá. Nós achamos que nós podemos aí transferir isso para aqueles que estão ao nosso redor. Me dá, me dá, me dá, me dá e me dá. A sanguessuga só tem duas palavras. Me dá, me dá, me dá. Né? Agora, quando nós temos a disposição de abençoar, nós estamos praticando ou manifestando a nossa essência de generosidade. Ou seja, pagando preço pelos irmãos. E isso é a mudança de mentalidade. Eu quero te dizer, meu irmão, você nunca conseguirá exercer o ministério, fazer o reino de Deus, se a tua mentalidade não mudar em relação a isso. Porque se formos depender da gratificação que a obra nos dá, que o projeto nos dá, que o reino nos dá, eu vou te dizer que não vai vir das pessoas. A gratificação virá somente de cima, mas de baixo, muito pouco. Então, como eu corrijo o meu coração? Corrijo liberando. Pensa uma coisa, aqueles judeus que voltaram do exílio, eles estavam se tornando reféns, porque eles tinham necessidade alimentar, e eles estavam ali comprometendo todo o seu patrimônio, toda a sua renda, comprometendo tudo, até para pagar tributo do rei. Eles estavam em extrema necessidade, fazendo algo que eles não queriam, para poder sobreviver. E muitas vezes, nós estamos ali com um discípulo, também com extrema necessidade emocional, porque perdeu um familiar, por um casamento que está se desfazendo, por uma situação que não conserta, por uma dívida financeira, ou um problema profissional. E nós estamos ali, ajudando, ministrando. Por que fazemos isso? Isso precisa estar resolvido na tua cabeça, meu irmão. Se nós esperarmos que venha algum tipo de juro emocional, nós estamos perdendo a motivação correta. Se nós esperarmos que venha um juros emocional dentro da nossa casa, nós estamos trabalhando certo pela coisa errada. Nós precisamos mudar a nossa essência. Parar de usar como moeda de troca tudo aquilo que nós fazemos nessa vida. Isso não funciona. Ah, pastor, mas não existe a semeadura e a colheita? Claro que existe. A colheita vem, mas a colheita não tem nada a ver com juros. Ela pode vir de diversas formas. Não é uma conta matemática assim, você bota 1, vira 2. Não é assim que funciona. Nós temos falado, por exemplo, para muitos casais, nós inclusive estivemos agora no final de semana ali no retiro no sítio do Cris e da Simone, junto com o Júnior e a Grazi, num retiro que eles fizeram, sobre família, e falamos sobre isso, que quando nós casamos, nós não casamos para receber juros emocionais. Nós casamos para nos entregar e para abençoar.
Então o meu desejo é fazer aquela mulher feliz, e o desejo dela é me fazer feliz. E não o contrário, eu não casei para ser feliz, e nem ela casou para ser feliz. Porque se as coisas estiverem invertidas na nossa vida, até a nossa relação com Deus vai ser comprometida. Nós vamos estar sempre buscando juros. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com essa situação? O que eu posso levar vantagem nisso? Aí Mateus capítulo 7, versículo 12, fala assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o a vós, também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu sempre falo que a nossa relação, ela é primeiramente vertical, é a nossa relação com Deus. Depois da relação com Deus, vem também as autoridades que Deus estabeleceu sobre nós. Mas existe uma outra relação que é horizontal, que é com o próximo. E eu vou te dizer que a pessoa mais próxima da tua vida é tua esposa, teu marido, depois os teus filhos, a tua família. Depois os teus irmãos na fé. Então, tudo que você quiser que vos façam, que te façam, tudo que você desejar que alguém te faça, você vai primeiro semear, né? Você vai semear na vida deles e a colheita virá na estação certa. Mas não se trata de uma questão de nós deixarmos pessoas cativas. Olha, eu vou dizer uma coisa, pastor tem a unção do saco de pancada. Né? Porque tudo que eles acham que está errado na igreja é culpa do pastor. Né? Muitas pessoas falam isso. Só que a igreja não é feita de um homem só, ela é feita de muitas mãos. Amém? De muitas mãos. Principalmente a mão do Senhor que está estendida sobre nós. Né? Jesus é o cabeça da igreja, não é o pastor. Nós podemos ser anjo, como a Bíblia diz, mas o cabeça é Cristo. Ele é o cabeça, então tudo está debaixo do domínio dele. Mas muitas vezes, queridos, eu vejo que tem pessoas que ficam ressentidas porque não receberam os juros emocional daquilo que fazem. Ficam ressentidas porque fizeram, não para abençoar, mas por outro motivo, que era receber algo, um reconhecimento, era para receber uma honra, para receber, não estou dizendo que isso não é princípio bíblico, sim, mas a motivação do coração não é receber. Quando nós temos a motivação correta, é a motivação de entregar, de dar, de ter gratuidade no seu coração, de ter generosidade no seu coração, são todos princípios da palavra. Então, uma pessoa ressentida é uma pessoa que muitas vezes ela fez as coisas com motivações erradas e não recebeu o que queria. Como é difícil resolver isso. Mas eu quero alertar a igreja, nós temos que ter um coração conforme o coração do Senhor. Por isso a gente canta aquela música, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Precisamos desse coração, um coração abençoador, um coração que visa não o seu próprio interesse, mas visa manifestar aquilo que Deus fez na sua vida. Os potenciais talentos, a unção, o trabalho, tudo aquilo que Deus depositou, a pessoa manifesta para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Então, tudo que nós queremos que façam, nós precisamos fazer também para essas pessoas. Neemias capítulo 5, 3 diz assim: também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Ou seja, alguém estava ganhando dinheiro com a necessidade alheia. Alguém estava ganhando dinheiro com a necessidade dos seus próprios irmãos. Efésios 4, 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Se você ficou ressentido, você precisa resolver.
Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Se por acaso o teu coração foi tomado de assalto, porque você tinha expectativas que foram frustradas, meu irmão, deixa eu te dizer, não coloca o sol sobre a tua ira. Não deixe o sol se pôr, você precisa resolver. Porque irar até pode acontecer, mas pecar é decisão. Ninguém decide ficar irado, não é verdade? A ira, ela te toma de assalto. Quando alguma coisa acontece, a ira te toma de assalto. Agora, irai-vos, mas não pequeis. Então, a decisão de deixar que o ressentimento entre na tua vida, porque você não recebeu os juros daquilo que você achava, que você merecia, porque afinal de contas você fez tanto. Converse, conserte. O pecado é deixar para depois. O pecado é não querer resolver as coisas. O pecado é ficar preso. E olha, deixa eu te dizer algo. Aqueles homens que estavam pecando porque estavam praticando a usura, eles representam exatamente essas pessoas que também pecam, porque praticam a usura emocional e não liberam pessoas. Ou seja, elas estão sempre prendendo pessoas no sentido de, não me olhou direito, não falou direito comigo, eu não fui tão honrado, eu não recebi o mérito, a plaquinha, a medalha, não me chamaram para fazer isso, não sei o que e não sei o que. Gente, isso é coisa de criança, bebê na fé. Me perdoe falar tão francamente. Aproveita que eu estou cheio de cabelo branco, então já posso dar uma de velho aqui, mesmo não sendo. A Bíblia fala que as cãs representam a maturidade, né? Em tese, né? Porque tem gente que tem cãs, ou seja, tem cabelo branco, mas é menino na fé. Então eu quero te dizer algo, meu irmão. Não dá para andar assim. E sabe o que mais? Posso falar mais profundo ainda, mais abertamente? Tem gente que acolhe os mimimis daqueles entristecidos, os chateados. Acolhe o mimimi. E sabe o que acontece? Ressentimento é que nem lepra, passa de um para o outro. Ressentimento é que nem lepra. Não me deram bola. Não me deram palestra no encontro. Não me colocaram em nenhuma equipe. Não me chamaram para ser 12. Meu Deus. Sabe por que não chamaram? Por isso. Amém? Então, nós temos que sair desses ciclos. Esses ciclos de prisão emocional. Você fica preso, a tua vida para, e quer ver uma pessoa ressentida? É uma pessoa que vive com a vida no retrovisor. Ela não consegue olhar para frente. Ela está sempre, mas lá atrás, quando? Faz 20 anos. Meu Deus do céu, cara. Faz 20 anos que tu está assim? Faz. É porque, pastor, há 20 anos atrás, eu passei no corredor, o senhor não me viu, não comentou, e aí minha vida parou. É mole? Mas eu ouço isso, gente. Eu ouço isso. Gente que tem essa mentalidade, vive com a vida olhando para o retrovisor. Está sempre olhando o que passou. E cada vez que olha, fica mais ressentido e mais chateado. Agora, se você não colocasse o sol sobre a sua ira e fosse falar, esclarecer as coisas, talvez a coisa melhorasse. Amém? O pecado é ficar com a lepra no coração. Por isso que as pessoas nos machucam.
Nós não somos de ferro. Mas eu quero te dizer algo, ó. Limpa o teu coração. Machucou, você diz assim, eu limpo agora meu coração em nome de Jesus. Estou liberto. Amém? Essa é a oração do livre. Essa é a oração do livre. Eu limpo o meu coração em nome de Jesus. Vamos falar junto? Senhor, eu limpo o meu coração. Eu libero essa pessoa. Vá em paz. Amém. Uma salva para Jesus, né? É tão fácil. Neemias 5:11 fala o seguinte: restituí-lhes hoje, vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Opa, o centésimo daquilo que você tomou de juros. Então aqui, Deus é tão preciso que Ele diz assim, ó, vocês vão restituir o que vocês pegaram. E vocês vão dar 1%, né? Que é o que está pagando aí a renda fixa. 1%, né? Ao mês, né? Então você vai restituir 1% daquilo que você pegou. Você vai pagar juros. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que acaba entrando nessa, que acaba ficando num cativeiro emocional, depois ele vai ter que restituir, liberar perdão, restituir e ainda pagar 1%. Vai ter que perdoar e vai ter que restituir. Os juros quem paga é aquele que ficou querendo exigir. Olha que interessante isso, não é verdade? Então, Efésios 4:32 diz assim, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, se eu estou preso numa situação dessa, o que eu preciso fazer é cancelar a dívida. Restituição tem a ver com cancelamento de dívida. E cancelamento de dívida é perdão. Perdão é dar a perda. Olha, eu queria ganhar um extra aqui, eu que tinha um ganho secundários, um juros emocional, mas eu dou a perda. Por quê? Porque acima de tudo eu estou aqui para abençoar. Eu estou aqui, sobretudo, para abençoar. Mas ninguém me reconheceu, ninguém me disse obrigado, ninguém fez isso ou aquilo, tudo bem, vou dar a perda. Eu estou aqui para abençoar. Passei o dia faxinando, meu marido chegou em casa, nem viu. Não tem problema, você está lá para abençoar. Teu galardão é que a casa está limpa. Você passou o dia dando duro. Passou o dia dando duro. Chegou em casa, a mulher estava reclamando. Com aqueles rolos na cabeça. Hã? Você esperava chegar em casa e encontrar uma mulher toda linda, arrumada, ela está lá de macacão, faxinando. Não importa se você trabalhou tanto. Você está lá para abençoar. A tua parte é abençoar. Não está lá para exigir. Você deu duro com os discípulos e eles não reconheceram. Você discipulou. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma aliança de 8 semanas com um futuro pretenso discípulo. E aí, cara, paguei um preço por aquele cara. Paguei um preço. Investi tempo. Ouvia ele falar, ouvia os dramas dele, os pepinos que ele vivia. Ele era contador, advogado, fui no escritório dele, ele ia na célula naquelas 8 semanas, fiz uma aliança, orei pelo cara. E aí, tudo aquilo que ele colocou na pauta da oração, Deus ouviu e atendeu a vida dele. Uau! Deus fez um milagre poderoso naquilo que ele estava pedindo. E aí,
Quando terminou as 8 semanas, disse assim: muito obrigado. Agora já posso ir, que Deus já fez o que tinha que fazer na minha vida. Valeu, tchau. E aí a gente fica olhando uma situação dessa e diz assim: amém. O amém serve para esses momentos que você vai dizer, que você está extremamente irado, indignado, você diz amém. Então quando chegar em casa hoje, ver aquela bagunça, você diz amém. Você paga o colégio do filho, e aí chegou aquele boletim colorado. Amém. Glória a Deus. Dá vontade de enfiar a mão na cara do indivíduo? Dá. Mas é melhor você não pecar. Ira, mas resolve. Está dizendo amém. Senhor, me dá graça nesse lugar agora. Então o perdão, gente, o perdão, ele faz parte dessa liberação. Você está paralisado, olhando o retrovisor, porque você esperava coisa, não recebeu. Libera. Vida que segue. Olha para frente. Né? É isso que Deus vai fazer na tua vida hoje. Amém? A palavra de Deus diz em Lucas 6,38: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Você ouve essa palavra sempre no contexto de ofertas, né? Financeira, né? Mas aqui não está falando de dinheiro. Falando de medida, né? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É claro que pode haver com a nossa oferta, sim. Mas tem a ver também com aquilo que você está disposto a dar nessa terra. Você é generoso? Ou você está fazendo algo só para receber um ganho secundário? Né? Neemias 5,13 fala assim: também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu? Amém. Viu? Amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Então, o que acontece? Ali, ele está dizendo, ó, o homem que não entender isso, que Deus faça o sacuda e sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir a promessa. Então, todo aquele que continuava praticando essa usura, era para Deus dar uma sacudida nele, na casa dele também. Eu quero te dizer, quando você fica ressentido, quando você fica cheio de mimimi, Deus começa a sacudir as coisas, viu? A sua vida paralisa e Deus começa a sacudir as coisas na tua casa. Você quer isso? Quer tomar um sacode aí? Não? Não? Então resolve a parada, meu irmão. Resolve isso logo. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Resolva. Nós não podemos andar cheio de bicho, né? Porque toda amargura, toda raiz de amargura é morada de demônios. Quer saber como é que o diabo entra nas pessoas? Através do ressentimento. As coisas que não foram resolvidas. E ali os demônios, eles aproveitam essa legalidade para dominar pessoas. Justamente porque raízes de amargura, raízes emocionais que não foram resolvidas. Você está lá chateado, ressentido, e Satanás vai dizer assim, está dando lugar para mim. Está dando lugar para mim. Tem um livro muito interessante do John Bevere, que é A Isca de Satanás, que é a mágoa, o ressentimento, é a isca dele. Amém? Mateus 5,23 diz assim, já estou terminando.
Depois que eu falo isso, tem mais só 1 hora, tá? 5:23 de Mateus, se pois ao trazer do altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Aqui a palavra deixa claro que nós temos que consertar relacionamentos. Eu sei que tem pessoas que muitas vezes não querem, o problema delas. Mas a nossa parte é sempre buscar o conserto, é sempre restaurar. Essa é a nossa parte como igreja. É fácil? Não, não é. É difícil. Mas se a pessoa não quer, a gente diz amém. Diz aí, amém. Não quer, tudo bem, contigo. A minha parte foi feita. Amém, queridos? E para terminar, Salmo 15. Gente, corri, hein? Pulei um monte de coisa aqui para poder terminar. Vamos lá. Olha o que a palavra diz. Eu quero que agora, com calma, a gente termine, tá? Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem habitará na tua casa aqui? Quem fará parte da família da fé? Quem fará parte do aprisco? Quem estará na tua igreja, Senhor? Quem há de morar no teu santo monte? E ele responde: o que vive com integridade. Você é íntegro, você é inteiro. E pratica a justiça. Ou seja, a usura, ela era contra a justiça. E de coração fala a verdade. Você precisa viver em verdade, não com o coração cheio de porcaria. O que não difama com a sua língua. Então, a pessoa que está com o coração contaminado, ela vai difamar, ela vai falar mal. Ela não vai ser verdadeira. Então, aqui, o que não difama com sua língua. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria ou mentira, calúnia contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. E olha o que ele diz: o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, ele jurou, mas depois não quis absorver o dano. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Diga, não será jamais abalado. Esse salmo ele é tão poderoso que eu poderia abri-lo aqui no início da noite e falar só sobre ele. Mas eu deixei para o fechamento. E vocês veem que esse princípio de justiça, de integridade, de verdade, ele é tão importante que ele alcança relacionamentos, inclusive na maneira como você vai lidar com a tua generosidade, para que ela não se torne usura. Amém, igreja? Amém. Receba essa palavra no teu coração.